Senhor nosso Deus, nós te glorificamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender um pouco mais do Senhor. E nós precisamos, Senhor Deus, ser edificados para vivermos neste mundo com sabedoria, com discernimento, ó Deus, e que os teus anjos assim estejam conosco em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Vamos nos assentar. Todos agora vão assentar. Aleluias. O pastor Manel, como todos sabem, nós ontem tivemos a conferência Destrave o Seu Destino. E o pastor Manel pediu para eu trazer um resumo do que foi tratado lá. Eu vou tentar, porque eu não anotei nada. E foi um outro grupo que preparou tudo, mas na medida do possível vamos ver até onde a gente pode caminhar com as informações que nós recebemos lá. Se eu não me engano, também a conferência vai ser colocada nos grupos, os irmãos depois vão ter acesso a toda a mensagem que foi tratado lá, tá bom? Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus. Esse foi o texto básico da conferência. Há muitas pessoas, queridos, vivendo aquém, não além, aquém do que Deus deseja para elas. E como nós lemos no texto, Deus, Ele deseja coisas boas, Ele deseja abençoar, Ele deseja prosperar as pessoas. São gente que muitas vezes tem potencial, tem dons, tem promessa, mas essas pessoas estão travadas, como que acorrentadas, como que impedidas de alcançar aquilo que Deus tem para elas. São pessoas presas em traumas, em culpas, em medos, pessoas que vivem se comparando e se achando mínima diante de outras pessoas ou de situações, pessoas que vivem com palavras negativas do passado que foi proferida a elas, muitas vezes na família, no convívio com outras pessoas. O pastor contava ali uma experiência que ele levou uma irmã com ele para poder fazer uma assistência espiritual a uma outra pessoa endemoniada. E no meio dessa assistência, aquela irmã que o pastor levou para ajudá-la em oração, o diabo, através da boca da oprimida, falou para ela: você é feia. Você é feia. O diabo sabia onde estava a sua ferida. E ela deixa de orar, de interceder, para chorar. Começa a chorar. E o pastor olhou para o lado para ela e falou: oxente, como fala o cearense, né? Oxê. Então, palavras negativas que são proferidas, ou pessoas que simplesmente estão no comodismo, estão acomodadas. Aqui estou falando para crente, irmãos. A mensagem de ontem foi para o povo de Deus. Nós sabemos que as pessoas que não têm Jesus estão dessa situação para pior. Mas nós estamos falando com pessoas que andam com Jesus. Hoje, o Espírito Santo, então, nos convida a destravar o nosso futuro. Nós, como crentes, não podemos viver amarrados, traumatizados, entristecidos, acomodados.
Essa foi a palavra de desafio trazida ontem na conferência para o nosso povo. Deus não nos criou para vivermos em círculo, mas Ele nos chamou para uma jornada. O que é viver em círculo? Durante 38 anos, Israel ficou girando em volta de uma região montanhosa chamada Seir, que Jordânia, hoje. 38 anos, como um cachorro correndo atrás do rabo. E não era Israel que abanava o rabo, mas era o rabo que abanava o cachorro. Até que o Senhor falou: vocês estão há muito tempo andando em volta dessa montanha. Virai-vos para o norte. Glória a Deus. Virai-vos para o norte. Ou seja, o Senhor falou: vão em busca da jornada que eu chamei vocês para ir. Entre na terra prometida. Toma posse da terra. O Senhor tinha falado para Abraão: onde você botar as plantas dos teus pés, eu estou te dando como terra, como promessa. Mas ele teve que percorrer 900 quilômetros quadrados, para que ele botasse a planta no pé e tomasse posse daquele terreno. Se ele ficasse só com a promessa, hein? Mas Deus falou para ele: eu te prometo onde tua vista está dando para você ver. Esta terra será tua em possessão. Vá e pise e tome posse. Tem crente vivendo só de promessa. Não toma posse. Ah, mas o Senhor disse que me daria. O Senhor disse que te daria, mas você tem que ir atrás. Crentes muitas vezes irresponsáveis. O cara vê um carrão de 250 mil, bonito e tal. Eu vou ter esse carro, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. Aí Jesus fala: opa! Como é que é? Você está devendo a tua mãe, tem anos e não paga. E agora tu quer comprar um carro no meu nome? De jeito nenhum. Vai ter com a formiga preguiçoso. Vai trabalhar, vai ganhar teu dinheiro para comprar teu carro. Você não foi feito apenas para sobreviver. Tem gente que só sobrevive, irmão. Nesse país, quem ganha um salário mínimo, faz o que com isso? Só sobrevive. Nós estamos num país socialista, se vocês não sabem. E se não fosse esse socialismo, o brasileiro estava comendo pó mais do que ele come. Por quê? Porque o cara ganha R$ 1.300 por mês, mas graças a Deus, o cara tem uma casinha da Minha Casa Minha Vida, aquelas casinhas antigas da X. Nunca prosperou. É aquela casa do jeito que recebeu, tá lá. Terra nua, né? Quarto e sala, não era assim? Não tinha nem divisões de dentro. Mas tá lá. Aí ganha uma Bolsa Família, 600 conto por mês, aí do governo socialista. Aí ganha um pé de meia, né? Esse pé de meia, no primeiro mês, foi pago mais mensalidades para os estudantes que estudaram do que o número de estudantes que tem. Esse é o país que nós vivemos. Mas vamos lá. Pé de meia, vale gás. De 2 em 2 meses você tem um vale gás. Tem uma ajuda de custo do GDF. Tem vale transporte. Tem vale refeição do patrão. Então nós estamos sim num país socialista. Nós vivemos de migalhas. Só que você é cristão, você é crente, você não pode viver de migalha. Se hoje você tem um salário mínimo, Bolsa Família e mora... Glória a Jesus por isso. Mas você não pode se acomodar com isso. Você tem que deixar uma herança para os seus filhos, para os seus netos. E aí, nós temos que destravar a nossa vida, que muitas vezes está travada. Você não foi feito apenas para sobreviver, você foi feito para conquistar. O destino não é um lugar, o destino ele é uma pessoa. E quando você encontra Cristo, você encontra o seu destino. Glória a Deus. Nosso destino é Cristo. E quando nós encontramos Cristo, nós encontramos o melhor.
Deitar-me faz em pastos verdejantes. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 3 que devemos esquecer as coisas que para trás ficam e devemos avançar para o alvo que nos está proposto, para a vocação que nos está proposta. Louvado seja Deus. Muitos crentes acham que isso é avançar para o céu, para a salvação. Não, é nessa vida. Porque se servirmos o Senhor, se ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Nós temos que comer o melhor da terra, irmão. O outro prometeu picanha, a picanha não veio, mas eu vou comer picanha. Deus vai me dar a condição de comer picanha. Glória a Deus. Não gosto não, mas tem gente que gosta. Eu fui comprar a carne para trazer, o açougueiro, tem aqui uma picanha, mas eu não quero picanha, não gosto de picanha não. Me deu uma maminha. Então, para avançar exige decisão. Avançar exige deixar as bagagens que atrasam as nossas vidas. Davi não podia perseguir os homens que invadiram Keila e levaram a sua família carregando um monte de bagagem. Chegou no meio do caminho, os homens estavam todos morrendo. Falou, não, deixa a bagagem aqui, vai ficar uma guarnição tomando conta e nós vamos continuar a perseguir. Com uma espada, uma lança na mão e mais nada, vamos embora. E conseguiram achar os midianitas, se eu não me engano, e venceram a batalha e trouxeram a família de volta. Então, aquelas coisas que atrasam, né? Nós precisamos abrir mão de narrativa que nos mantém presos a prisões emocionais. Meu irmão, para de dar ouvidos para narrativa. Esse país tornou-se um país de narrativa. A narrativa de um e a narrativa do outro. O líder da narrativa A pode estar todo errado, mas porque ele é o meu líder, vou com ele. O líder da ala B está todo errado, mas ele é o meu líder, não interessa, eu vou com ele. Meu irmão, nem o A e nem o B, o nosso líder é Jesus. Nós não podemos ficar presos em narrativas políticas que nos entristecem cada dia. Então, nós precisamos o quê? Controlar a nossa mente. Quem controla a sua mente, controla sua vida. Glória a Deus. Quem controla a sua mente, controla a sua vida. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2, quando nos chama a renovar o nosso entendimento para experimentar, olha agora, experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Irmãos, experimentar. Você já experimentou a boa vontade de Deus para a sua vida? Você já experimentou a agradável vontade de Deus para a sua vida? Se você ainda não o fez, você precisa fazer. A perfeita vontade de Deus precisa ser experimentada. O travamento, muitas vezes, na nossa mente, que é o lugar preferido que Satanás semeia mentiras para impedir que descubramos nossa identidade em Cristo. Quando eu era jovem, eu tinha um pastor que dizia: a mente vazia é a oficina de Satanás. A cultura hindu ensina, os gurus, vocês têm que esvaziar a sua mente para alcançar o nirvana. Fica lá. Fica lá. A Bíblia fala o contrário, nós temos que encher a mente. E encher a mente com o quê? Com o que é bom, que é perfeito e que é agradável. Encher a mente com a palavra de Deus. Encher a mente com a companhia dos irmãos. O crente não pode, no domingo, estar no pagode tomando cerveja e vendo o jogo do Vasco e Flamengo. Mau testemunho, vai ver o jogo em casa. Tomar tua cerveja em casa. Mas nós temos que cuidar da nossa mente. Aqui é a oficina de Satanás.
é onde ele trabalha, é onde ele age. E vou falar uma coisa para vocês. Não vem me chamar de machista, não. Mas a mulher é a maior vítima de ataque na mente. Sabiam disso? Porque a mulher é mais sensível. Você é feia. Rapaz, se o diabo chegar para o homem e falar, você é feio, o que o homem faz, hein? Estou falando do homem. Ah, vai te catar, seu fedido. Vá para o inferno que te carregue, vai de retro. Mas a mulher é sensível. Nós não podemos deixar a nossa sensibilidade ser uma porteira aberta por onde a boiada de Satanás vai entrar. O travamento, muitas vezes, está, como eu falei, está na mente. Os traumas, eles não são sentença de morte, mas os traumas são oportunidade para crescimento. Está vendo isso? Quando você quebra um osso, quando esse osso solidifica, aquele lugar onde foi quebrado, ele se torna muito mais difícil de quebrar de novo. Glória a Deus. Você tem que agir dessa maneira. Quando a gente fala assim, você tem, não sou eu que estou dando as minhas fórmulas, mas eu estou falando daquilo que a Bíblia ensina. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. E aquilo que nos atinge, aquilo que nos traumatiza, tem que ser para nos fortalecer. Como falam por aí, né? Até um pontapé no bumbum faz a gente andar para frente. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo as nossas dores podem nos impulsionar se colocadas nas mãos do Criador, na mão do Senhor. Não foi o que o rei de Israel fez? Senaqueribe, o maior exército do mundo, cercou Jerusalém, não tinha para onde fugir, e começou a falar, eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Aí o rei, foi Ezequias? Não lembro. Foi lá, pegou a carta, colocou diante do Senhor. Está aqui, Deus, eu não tenho poder contra esse homem, mas eu sirvo ao Senhor. Ele foi lá no templo e colocou a carta diante do Senhor. Ouviu-se um rumor de que um exército estava invadindo a Síria. O que é que Senaqueribe faz? Tira o cerco de Jerusalém e vai para a Síria lutar. Chegando lá, ele foi assassinado na cama pelos seus 2 filhos. Por quê? Porque ele passou a linha vermelha, meu irmão. Nós somos, a Bíblia diz que aquele que destruiu o templo do Senhor será destruído. E nós somos o quê? Nós somos templos de quem? Do Senhor, glória a Deus. Quanto mais persegue, quanto mais bate, mais o cristão cresce. Nunca morreu tanto cristão do que no século XX. Em todos os 19 séculos passados, nunca morreu tanto cristão como no século XX. Mas o que adiantou? Parou? Ninguém pode parar. A igreja do Senhor. Glória a Jesus. José do Egito foi traído, foi vendido, foi esquecido, mas nada disso travou o seu destino, aleluia. Havia promessa sobre a vida dele, no tempo certo Deus cumpriu, mas ele fez a sua parte. Quando o faraó chamou ele à sua presença, o que ele fez? O Egito não usava barba, e barba de preso, imagina como é que devia estar um nojo. Me empresta uma navalha, e raspou a cara, e tomou um banho, chegou lá diante de Faraó, bonito, formoso, cheiroso e inteligente. E Faraó olhou para aquele moço e falou, rapaz, eu vou te colocar como segundo no meu reino, aleluias. O seu destino, José não teve o seu destino travado, por quê? Porque ele manteve os olhos no Deus dos seus sonhos, e não nas circunstâncias, irmãos. Todos nós temos sonhos, a psicologia diz que quem não tem sonho é um débil mental, é um doente mental, é um psicopata. Todos nós temos sonhos, e Deus tem sonhos para nós também. Davi foi o filho esquecido. Por que ele não foi chamado para a mesa? Porque não era filho legítimo, era filho de uma concubina, de Jessé.
cabelo vermelho. Naquela época era acima de pecado. O ruivo sofria. Larga ele lá. Você não tem mais um outro filho, não, ô Gessé? Tem um garoto aí que eu crio. Está lá no deserto com as minhas ovelhas. Rapaz, vocês não sabem o que é isso. Eu vi. Um rapazinho de uns 12 anos, 13 anos, no deserto, sozinho, com as ovelhas, andando com ela, só com um bordão na mão. Aí quando eu olhei, eu estava no ônibus com o grupo, falei, olha lá, José. Chama ele, senão nós não vamos jantar enquanto ele não estiver na mesa. Meu irmão, tem coisas que Deus não vai fazer enquanto você não estiver na mesa. Você é pai, tem coisa que você não vai fazer na sua família enquanto você não estiver na mesa. Enquanto você não se assumir como homem, como macho. Você, mulher, não tem coisa que Deus vai fazer na sua família enquanto você não se assumir como mulher e não como uma feminista doida de cabelo rosa. Meu irmão, todos nós somos uma peça-chave no tabuleiro de Deus. E muitas vezes quem está travando o que vai acontecer na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, somos nós que estamos travados. E Deus queria fazer e não consegue porque você está travado. Davi foi esquecido, mas Deus o viu. Deus o enxergou. E quando Deus define destravar o destino, nem o esquecimento dos homens, nem a oposição dos gigantes, nem os vales da vida pode impedir. Vou andar mais rápido, nosso tempo está acabando. Deus então escreve por linhas que aos nossos olhos não parecem tortas. Parece aos nossos olhos, parecem tortas, mas aos olhos de Deus está retinho. Tudo muda quando você se alinha ao céu. Eu trouxe uma mensagem aqui à igreja sobre isso na época. O destravamento do destino não começa fora, começa dentro. Começa com um arrependimento verdadeiro, com uma entrega total, com uma mentalidade renovada e com uma fé ativada. Nós temos que ativar a nossa fé. Vai acontecer sim, em nome de Jesus. O diabo diz, não vai acontecer, você é um fracassado. E você fala, vai acontecer sim, em nome de Jesus. Eu vou conseguir, eu vou chegar, porque Deus está comigo. Você não é um erro. Você não é um acaso. Você foi desenhado com um propósito eterno. Você é uma existência única. E Deus conhece cada um pelo seu nome. Você foi construído com uma existência única, com um propósito, com um valor que ninguém pode substituir. Ninguém pode substituir você. Não existe nesse mundo ninguém que possa substituir você. Efésios, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus preparou de antemão. Meu irmão, o caminho para a sua vida já está traçado. Deus já preparou de antemão, aleluias. Você precisa, então, se levantar. A fé não paralisa, a fé move. Jesus falou, move montanhas. A fé não acomoda, a fé transforma. É o maior milagre na vida de uma pessoa. Pessoas vêm para o culto, muitas vezes, querer ver perna crescer, querer ver cego sair vendo, querer ver mudo falando. Tem uns que é o contrário, né? Quer ver cego falar e mudo ver, né? Mas o maior milagre, irmãos, é a gente ver uma vida destruída entrar na igreja e sair outra, renovada. Esse é o maior milagre. A Bíblia fala que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. A fé, ela transforma. Não adianta você constituir uma igreja cheia de gente machucada, cheia de gente traumatizada, cheia de gente envolvida em atos sexuais que são contrários à palavra de Deus, e dizer que isso é uma igreja inclusiva. Inclusiva para onde? Só se for para o inferno.
As pessoas têm que entrar aqui com o seu pecado e ser transformadas, serem mudadas. Porque Deus é aquele que muda, que transforma, que renova, que faz nascer de novo, que nos enxerta na oliveira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Destravar o seu destino é dizer: Senhor, eu me alinho aos teus planos, não aos meus, mas aos teus. Glória a Jesus. Faça de mim conforme a tua vontade. Jesus na cruz, não faça, Jesus no Getsema, Senhor, não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Glória a Deus. E eu deixo para trás as correntes e sigo o chamado. O endemoniado gadareno, ele era acorrentado, a cidade acorrentava, porque ele vivia lá perturbando, vivia nos túmulos, comendo cadáver. Mas quando Jesus o libertou, as correntes deles caíram, e ele veio para Jesus e falou: Senhor, deixa-me segui-lo, seguir contigo no seu ministério. Ele falou: não, volta para a sua cidade, porque você vai ser o maior testemunho daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Volta e vai dar testemunho de mim. A mulher do poço de Jacó, Jesus falou para ela: vá e não peques mais, para aqui a apedrejada. Depois do poço de Jacó, ela vai para a cidade, uma mulher que era rejeitada, e ela fala: vem ver, o homem que falava comigo, que mudou a minha vida, não será ele o Messias? Nós somos todos missionários. Nós temos todos que pregar o Evangelho onde quer que nós estejamos. Você foi chamado para viver alinhado com os sonhos de Deus para a sua vida. Você tem uma promessa, você tem um futuro, mas é preciso romper. É preciso perdoar, gente. Uma das coisas que mais dá câncer é rancor. A Bíblia diz que não haja no vosso coração nenhuma raiz de amargura. Foram lá tomar água, a água podre, não dava para tomar e tal, e chamaram o nome de água, aquelas águas, sabe como? Perdoa se tiver alguém na família com esse nome, mas eu tive uma tia, e era terrível, chata. Então, aquelas águas chamaram de quê? Mara. Águas amargas, que não servem para beber. O profeta chega lá, pega, foi uma botija de sal, né? E tchuf nas águas, e as águas ficaram purificadas. A pessoa, muitas vezes, é uma mara na vida, mas ela recebe o sal de Cristo, aleluia. Porque se o sal não servir para salgar, para nada presta. Mas ela recebe um sal bom, um sal rosa do Himalaia, um negócio bacana. E ela não é mais mara. Glória a Jesus. É preciso perdoar. Perdoa teu pai, perdoa teu passado, perdoa sua mãe, perdoa seu irmão, perdoa quem você tem que perdoar. Entra no teu quarto, ajoelha e coloca um por um o nome de cada um. Senhor, eu perdoo fulano. A partir de hoje, tira do meu coração toda a lembrança. E quando eu vê-lo, eu não vou mais virar o meu rosto, mas eu vou abraçá-lo e vou beijá-lo. Eu fiz isso com a minha irmã, coisa boa, cara. Não podia ver minha irmã, que eu, caramba, você dava um jeito de ir. Mas o dia que eu peguei a minha irmã, beijei e abracei, mudou. Mudou. Hoje eu vejo a minha irmã de boa, ela vai na minha casa, glória a Deus. Preciso perdoar, é preciso orar, é preciso agir. A graça te liberta. A graça liberta. E a fé te empurra para um próximo nível. A fé age quando tudo parece escuro, impulsionando o coração a seguir em frente, mesmo sem ver o caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor é comigo. 1000 cairão no meu lado, 10.000 na esquerda, outra meia direita, vai, terrores noturnos, flecha daqui, flecha de lá, mas o Senhor está comigo. Lâmpada para os meus pés é luz do caminho. Posso andar no meio do furacão, mas o Senhor está comigo. Glória a Deus. O céu está liberando algo novo hoje. Hoje.
sobre a sua vida. Hoje, filho meu, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. É hoje, é agora. O céu está liberando algo novo sobre a sua vida hoje. Deus já destravou a sua vida no céu. Agora é hora de você destravar a sua vida aqui na terra. No céu está destravado. Falta você destravar aqui na terra. Glória a Deus. E o Senhor te chama, o Senhor te capacita e o Senhor te envia. Nenhum soldado é enviado à batalha sem antes ser treinado. Você hoje está sendo treinado neste lugar. A Bíblia fala: dai ouvido aos seus pastores, aos vossos guias, porque eles velam pelas vossas almas. Estamos velando pelas suas almas hoje, mas você precisa se deixar ser treinado. É no preparo que se molda a força, a coragem e a vitória. Finalizando, para cearmos. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.